Olá, queridos e queridas, tudo bem? Então, eu estou aqui mais uma vez para falarmos desse caso emblemático que dividiu diversas opiniões, né, na mídia, nos grupos sociais, nos grupos de família. E aí algumas pessoas me perguntaram sobre o que falar dessa questão do estupro, né, do médico, essa questão do ato de estuprar uma mulher enquanto essa paria um filho, né? E eu falei, então, sobre a questão da cultura do estupro, extremamente ainda polêmica, muito criticada, né? Esse tipo de pensamento ainda é muito criticada pela direita, principalmente pela extrema-direita, de se falar de uma cultura de estupro no Brasil. Mas vamos pensar este caso a partir de um outro olhar, que é o olhar da estruturação clínica, né? Que foi a pergunta, inclusive, de uma professora querida, que me perguntou assim, o que pela clínica psicanalítica justificaria esse ato? Então, o caso específico do médico anestesista, ele chamou muita atenção na mídia da sociedade em diversos aspectos. Mas o que nós não podemos, de forma alguma, cogitar é a ideia dele ser um doente mental. Porque os estupradores, eles são pessoas que podem trabalhar, que têm consciência, são extremamente sedutoras, têm uma vida social ativa, né? Veja bem o caso do Giovanni Quintela, que é esse médico anestesista. Ele é filho de um médico. O pai dele é dono de uma clínica ginecológica, né? São moradores da Barra da Tijuca. O Giovanni Quintela morava sozinho no apartamento, na Barra da Tijuca também, ou seja, um bom bairro, né? Frequentava diariamente a academia que ficava, né, ao lado do prédio em que ele morava sozinho. Era rico, de uma família rica, ele tinha uma boa condição financeira, uma namorada bonita. Os vizinhos disseram que ele estava sempre acompanhado de mulheres, ou seja, ele tinha tudo. Os próprios vizinhos, a própria mídia, na busca de encontrar motivos que pudessem justificar os atos de Giovanni, né, não encontraram nada. Porque o estuprador é isso. Ele é uma pessoa comum, entende? Agora, é por isso que a gente fala que o estuprador de qualquer tipo, e aí a psiquiatria vai falar de 5 tipos, mas não é o nosso caso aqui, o estuprador de qualquer tipo não é necessariamente um criminoso com problemas psicológicos. Agora, a grande maioria deles é psicopata, que é um transtorno também chamado, né, de transtorno global da personalidade. Ou seja, eles sabem exatamente o que estão fazendo, e um paciente mentalmente doente não tem essa consciência sobre os seus atos, sabe? A psicopatia ela é um transtorno de comportamento. Ainda há muita dificuldade de se compreender a psicopatia porque existe uma certa romantização no cinema, principalmente, né? Casos como Hannibal Lecter, diversos outros casos aí de psicopatas, né? Que ficaram famosos associando a uma questão de assassinatos em série, né? Ou seja, aos serial killers. Na verdade, nem todos os psicopatas eles vão cometer assassinato, entende? O que se caracteriza a psicopatia é o sujeito não sentir empatia. E mesmo a psicopatia, ela tem graus diferentes, né? Agora, a simpatia é o capital principal do psicopata. Só que seu objetivo é um só, fazer negócios, né? Veja o caso de Giovanni. O Giovanni ele é um caso emblemático, né? E encontra eco numa sociedade atravessada cada vez mais pelo narcisismo, como já apontava, né? Como já apontava, por exemplo, psicanalistas como Joel Birman. Joel Birman vai falar no livro dele sobre narcisismo e as formas de amar, que o modelo econômico atuante em diversos países, né, que é o neoliberalismo, tem cada vez mais apontado um certo tipo de perfil. O filósofo Byung-Chul Han, no seu livro Agonia de Eros, ele vai apontar isso. Nós vivemos numa sociedade onde o Eros agoniza. E aí você tem uma ordem, né? A ordem é consumir, né? Esse é o discurso do neoliberalismo, é o consumo acima de tudo. E nessa questão de consumo, não são mais os laços, né? Os laços não são mais organizados a partir do afeto.
como era no século XIX, como era no século XX, laços estruturados pelo afeto. Os laços, na contemporaneidade, ela é estruturada pelo gozo econômico, entende? É isso, a economia estruturando um modelo de se fazer laço na atualidade. Então, veja como isso gera laço, né? Como isso gera signo. O Giovanni passa de 500 seguidores, no instante em que ele é denunciado pelo crime de estupro na televisão, ele vai para 11 mil seguidores. Isso faz signo, gente. Entende? É uma sociedade que se estrutura a partir de significantes, significantes esses como a violência, né? Como essa cultura da indiferença, sabe? Essa é a sociedade da atualidade. O que acontece com o outro não me interfere. O que acontece com o outro não me atinge. Não é à toa que o Antônio Gramsci já dizia que a coisa que ele mais odiava era a indiferença, né? Essa é uma fala do Gramsci. Ele, se tem uma coisa que eu odeio, é a indiferença. Porque a indiferença é isso. E os filósofos, né, os sociólogos, desde Zygmunt Bauman até o Byung-Chul Han, vão apontando que a sociedade atual está cada vez mais pautada na indiferença. Existe uma fala do psicanalista o Christian Dunker, onde ele vai falar sobre a cultura do apartamento, né? A cultura dos prédios. Então, as pessoas... antes você tinha um bairro, e o bairro você tinha os vizinhos, e as pessoas se comunicavam, e ao final da tarde colocava a cadeira na calçada, e batia um papo, e conversava. E você sabia que era o teu vizinho, o teu filho namorava o filho do vizinho, a tua filha namorava a filha do vizinho, se estruturava laços de afeto entre os vizinhos. E na cultura da verticalidade, não. Porque o bairro era a horizontalidade. Você sabia que era o dono da vendinha, você conversava com o dono da padaria, você sabia que era o dono do açougue. Na medida em que os bairros foram deixando de existir e o que se tem agora é a lógica do condomínio, na lógica do condomínio você tem uma lógica da verticalidade. E na verticalidade, ninguém se interessa com aquilo que o outro está fazendo. Entende? É por isso que os vizinhos ficaram assustados, porque ninguém sabia o que o Giovanni fazia. Entende? Então, na lógica da verticalidade, a lógica do condomínio, Christian Dunker vai dizer que a lógica é pautada pelo narcisismo, né? Onde as pessoas agora não colocam mais a cadeira à tarde para conversar na pracinha. Não tem mais essa coisa na pracinha, sabe? A lógica da verticalidade é a lógica do consumo. Então, eu vou para o shopping e vou consumir, nem que seja uma casquinha, mas eu preciso consumir alguma coisa. Aquela coisa do lazer, da gratuidade, das crianças jogando queimada na calçada, né? Na rua, do futebolzinho no final da tarde, essas coisas estão deixando de existir. Então, na lógica da verticalidade, nós não sabemos quem são os amigos dos nossos filhos, nós não sabemos com quem os nossos filhos andam, entende? Porque eu sequer conheço o vizinho do meu lado. Eu moro 30 anos no condomínio e sei quem é o cara que está do meu lado. Eu vou saber alguma coisa sobre ele quando se passa na televisão, porque a lógica do condomínio é essa. É cada vez menos liberdade, né? A liberdade em detrimento da segurança. Então, cada vez mais segurança em detrimento da segurança, a liberdade. Então, essa é a lógica da verticalidade do condomínio. E na lógica do condomínio, o que você tem é isso, cada vez mais uma sociedade pautada pela indiferença e marcada pela performatividade. Não é à toa que o Byung-Chul Han, no seu livro Agonia do Eros, ele vai falar que o Eros está em agonia porque o Eros é o atravessamento do outro. O Eros é o outro que me barra, que me impõe o limite, sabe? É o outro que diz, olha, até aqui, a partir daqui você está ultrapassando o meu espaço. Então, o Eros é isso, sabe? E só há amor onde há alteridade, só há afeto onde o outro impõe limites. Só há desejo onde há lei. A psicanálise trabalha isso. Onde há lei, há desejo. Onde não há lei, não tem desejo. Então, numa sociedade pautada pelo consumo, sabe? Numa sociedade onde o Estado controla a sexualidade, o sexo se torna uma coisa política e vira também uma coisa econômica. Então, aquele acordo que havia no passado, né? Casa comigo que eu transo com você, como vai dizer o Contardo Caligares, esse acordo não existe mais. Hoje todo mundo transa com todo mundo, né? Como diz a música que tem sido tocada em várias rádios, né? Se organizar direito, todo mundo transa. Se organizar direito, todo mundo transa, porque agora virou o amor virou um negócio.
sabe? O amor virou um negócio. Então, a gente tem uma sociedade que se organiza a partir de um pacto narcisista. Por isso que os pensadores da atualidade eles vão falar sobre isso, né? Joel Birman, pela psicanálise, tem trabalhado cada vez mais. Ele lançou um livro agora sobre os arquivos, né, do mal-estar da civilização, e onde ele vai pautar a questão do amor versus o narcisismo. Então, o amor se torna o amor do eu, né? Não é mais o barramento do outro. Então, o alter, a alteridade, se torna inexistente. E aí o Byung-Chul Han vai dizer que se não tem alteridade, o Eros está em agonia. Então, se não há Eros, o que você tem? Você tem Thanatos. Você tem uma cultura de morte, você tem uma cultura da violência, do apagamento do outro, da dessubjetivação. Então, o outro não é mais o outro com O maiúsculo, sabe? Um outro subjetivado, um outro que barra, um outro que impõe lei. Não, o outro agora é um objeto, é uma coisa. Então, é uma coisa, é um objeto que eu ignoro. Entende? Foi morto ali agora. É um negro, passa por cima. Entende? Cometeu-se uma chacina numa favela. Numa favela, todo mundo ali é criminoso. Então, assim, a gente vai categorizando as pessoas dentro de lugares que dessubjetivam essas pessoas. Essas pessoas passam a ser uma coisa. E aí é por isso que você tem um cara que, ao ser anunciado um ato de violência, de agressão, contra uma coisa que se chama mulher, né? Porque na sociedade é isso, na cultura do estupro, a mulher não é um sujeito, porque para ser sujeito é preciso que haja desejo, e aí essa mulher, a mulher não é sujeito, porque o desejo dela não conta, o que conta é o desejo da masculinidade, né, hegemônica. Então, ela é uma coisa. Essa coisa ela vai encontrar eco na sociedade. Daí que o sujeito passa de 500 seguidores para 11 mil seguidores no Instagram no instante em que ele é denunciado. E só não alcança o número maior porque a própria rede social vai lá e cancela a conta. Então, gente, não é doença mental. E veja que esse comportamento causa até fascinação. A definição atual da psiquiatria para a psicopatia, né, ela está mais associada a uma questão de adaptação da espécie humana a uma sociedade extremamente marcada pelo narcisismo e pelo neoliberalismo. Quando você tem uma ordem, né, a ordem atual é gozar e consumir, se organizar direito, todo mundo transa, o que você tem é uma cultura do espetáculo. É isso que você tem. Então, nessa cultura do espetáculo, essas coisas causam fascinação. Como diria Lacan, faz signo. E aí você tem isso, 500 seguidores para 11 mil seguidores. Agora, nem todo psicopata é capaz de matar. Inclusive, alguns graus de psicopatia elas são benéficas. Hoje se fala de aproximadamente 4% dos executivos sêniores de grandes empresas apresentam algum comportamento psicopático. Um dia, meu filho era pequeno, ele foi mordido por um pastor alemão e foi uma ferida grande na perna. Então, eu levei meu filho a um hospital para tratar essa mordida de cachorro, né? E ele chorava muito. Então, assim, se eu levo o meu filho que está chorando, eu sou pai, também estou sentindo aquele sofrimento. Minha esposa nem conseguiu acompanhar porque chegou a desmaiar e tudo, vendo sangue da perna do menino, né? Aquela coisa toda. Então, eu espero que o médico tenha a frieza para costurar essa mordida, sabe? Para causar mais dor, que ele vai limpar aqui dali, vai costurar. Então, eu espero que o médico tenha uma certa frieza para fechar essa mordida e, principalmente, não chore junto. Isso é um grau de psicopatia. Então, veja que a psicopatia não é uma doença. A psicopatia, na verdade, é uma certa organização, né? Uma certa organização que está associada a uma adaptação da espécie humana a essa sociedade. Então, é assim que a psiquiatria enxerga a psicopatia. O problema é que esse termo fica banalizado e é mais fácil de resolver. Estuprou, é psicopata. Pronto, está resolvido. Só que não é isso. Não há como convencer um psicopata de que o que ele faz está errado. E o estupro, gente, é um crime de repetição. Veja que não foi a primeira vez e não seria a última se ele não fosse barrado. Então, os psicopatas, eles têm gostos, né? Um gosto pela crueldade, não tem sentimento social como culpa, vergonha. Sentiu culpa? Sentiu vergonha? Não é psicopata.
não sentiu culpa, não sentiu vergonha, é psicopatia. Mas é psicopatia, ele está justificado o ato dele, ele é um doente, ele é um monstro? Claro que não. Como eu disse aqui, a psicopatia não é uma doença mental, é um transtorno, né? E não uma doença mental. Então, ele é um transtorno de comportamento e não uma doença mental. É como o borderline, um transtorno de comportamento, entende? Diferente do bipolar, que é um transtorno de afeto. Olha a diferença, né, para se compreender essas questões. Então, a psicanálise, quando ela vai olhar isso, ela primeiro ela vai pontuar essa questão, né? Que o psicopata é esse sujeito que tem um certo gosto pela crueldade. Só que a psicopatia ela não encontra espaço dentro da clínica psicanalítica, porque a clínica psicanalítica ela vai trabalhar a partir de uma certa estrutura, da neurose, da psicose, da perversão. E o psicopata não entra em nenhuma dessas três estruturas. O psicopata não entra nem na neurose, nem na psicose, nem na perversão. Agora, existe um parentesco com a psicopatia na psicanálise, que é a canalice. Aí sim, a canalice vai traçar um certo parentesco com a psicopatia. E a canalice, ela também não está nessas três estruturas, da neurose, da psicose, da perversão. Entende? Assim como o psicopata, né, que tem uma racionalidade extremamente egoísta e manipulativa, né, principalmente não respeita a lei, ele identifica a si mesmo como autor da lei, ele faz esse apossamento, o canalha ele sofre de uma coisa menos espetaculosa. Né? Ele tem um certo parentesco com a psicopatia, mas não é psicopatia. Ele tem uma coisa menos espetaculosa. O Christian Duncan, por exemplo, vai pontuar o Bolsonaro como um canalha. Né? Não é um psicopata porque ele tem laço, ele tem família. Né? Então, veja, o Giovanni ele tem uma namorada. Ele tem o pai, tem a mãe, tem um laço ali familiar, né? Um certo laço, embora mora sozinho, mas estava sempre sendo visto com mulheres, tem uma namorada bonita, tem ali um certo núcleo familiar que não caracteriza. Né? E claro que eu não estou fazendo nenhuma análise dele, não tenho ele na clínica, tem traços de psicopatia, mas, no grosso modo, a gente falaria aí de um canalha. O canalha sofre de uma coisa menos espetaculosa, tem traços de perversão, mas ele tem uma certa limitação relacional, uma certa limitação cognitiva, entende? E aí o Christian Duncan vai apontar, por exemplo, o Bolsonaro dentro dessa linha, né, do canalha. Tem lá a família, extremamente, né, ele sempre está fazendo referência aos filhos, a coisa toda, mas olha o sujeito que diz assim, olha, vai morrer várias pessoas, por acaso eu sou coveiro, eu tenho que dar conta disso aí, entende? Então, o canalha é isso, ele se aproxima, ele tem um certo parentesco com a psicopatia. O Lacan, ele vai falar do canalha num certo sentido clínico, né? No livro Estou Falando com as Paredes, e na entrevista à televisão, que é uma entrevista que ele concede ao genro dele, o Jacques Millet, né? Ele vai fazer referência ao canalha nesses dois textos, né? Nesses dois lugares. Ele fala desse canalha, dentro do contexto da televisão ali, no discurso de televisão junto com Jacques Millet, ele vai traçar um contexto de discussão a respeito de 4 discursos, né? O discurso do mestre, o discurso da histérica, da universidade e do psicanalista. Aí ele chega a dizer que haveria quase que um 5º discurso, ainda que não tenha sido trabalhado por ele, como os 4 discursos já citados, ele diz que é um discurso relevante. E aí ele vai dizer que é o discurso do canalha. Só que aí, de cara, ele vai dizer de modo categórico que nenhum psicanalista deve aceitar um canalha em análise. O psicopata, canalha, né? Ele é, acima de tudo, o sujeito que se coloca em uma posição na qual há a manipulação do outro, né? O sujeito ele manipula o outro, essa manipulação toma cena. Essa é a grande assinatura do canalha. Ele se cerca de pessoas, né, onde ele cria uma legislação própria, ele encarna a lei e goza ao fazer uso dessas normas criadas por ele e que apenas lhe beneficiam, né? Aquela fala, eu sou imbrochável, eu sou incomível, eu sou imorrível. Por que isso? É como se ele dissesse, uma espécie de dread, né?
aquele famoso filme do Sylvester Stallone da década de 90, né? Eu sou a lei. É isso, ele cria uma legislação própria. Ele ocupa o lugar do grande outro, né? Ou seja, ele é a pessoa que assume saber sobre o desejo do outro. Ele assume saber sobre o desejo do outro. E ele afirma saber, inclusive, o que é melhor para o outro. Então, esse é o canalha. E veja bem que eles zombam das nossas leis brandas, né? Que dão margem, inclusive, a muitos recursos por causa do viés da subjetividade. O maior exemplo do descrédito é o fato de que muitos estupradores, inclusive, tiram fotos, filmam os atos de violência sexual como se fosse uma espécie de souvenir ou troféu, né? Algo que eles se orgulham. Quando a delegada diz que há um vídeo, você não vê espanto nenhum no Giovanni. Ele fala, tem um vídeo, como se fosse assim, nossa, que legal, filmaram, entende? Não é aquela coisa que eu estou preocupado porque tem um vídeo. Não, não é essa coisa. Né? O primeiro grupo de advogados que pegaram o caso para atender quando analisaram as provas, quando viram tudo, abandonaram. Porque não há muito o que se fazer com o canalha. Lacan, inclusive, fala que se esse canalha estiver na clínica, que o psicanalista não deve curá-lo demais, porque curar um canalha é perigoso. Eles assim, é preciso ofertar a palavra e escutar o sujeito na sua particularidade, mas não se pode curar totalmente. Não se pode ofertar a ele a possibilidade, inclusive, de, ao se ver curado, se tornar um psicanalista. Entende? É por isso que a psicanálise vai barrar esse sujeito na clínica. Só a psicologia é pouca, né? Qualquer um pode ter esse diploma e viver nesse gozo autorizadíssimo. O que não falta é de psicólogos canalhas. Por isso você vê aberrações tipo cura gay, entende? Psicanalistas, outro dia eu escrevi um artigo onde eu falava sobre psicanalistas canalhas, psicólogos e psicanalistas defendendo esse fascismo da necropolítica brasileira, que propõem aberrações que não conseguem encontrar eco na própria psicologia, porque a canalice está aí. Por isso, Lacan falou que era importante reconhecê-los e barrá-los. Agora, por que, Jairo, a psicanálise deve barrar? Porque é o que o Lacan vai dizer, existe um limite para a psicanálise. Ela é uma prática na qual a impossibilidade também está incluída. Porque um canalha, gente, é só um canalha. Você não cura a canalice dele, entende? E da mesma forma que um psicopata é um psicopata, você não cura a psicopatia dele. O estupro, ele é uma prática de repetição. Quando esse sujeito estiver solto e voltar para a sociedade, provavelmente ele vai cometer isso de novo. Então, o canalha é só um canalha. Se você pegar o discurso do Bolsonaro, desde quando ele é vereador, deputado estadual lá atrás, deputado federal lá atrás, e agora, ele não mudou. É o mesmo, o discurso é o mesmo. O discurso a favor da violência, da agressividade, do armamentismo, do golpe militar, da ditadura, entende? Das poucas pessoas, morreram poucas pessoas, né? Só morreram 300, chega que morrer 30 mil. Então, esse discurso desse canalha, sabe? O canalha é um psicopata? Bom, o Christian Dunke afirma que falta ainda alguma coisa para que o canalha seja, de fato, um psicopata, né? O canalha é uma coisa um pouco menor. É uma coisa um pouco menor, é o que vai dizer o Christian Dunker. Mas há um certo parentesco, né, com a psicopatia. Então, contra ele, a psicanálise não tem indicação. Espero ter podido contribuir um pouco mais com esse tema. É claro que a intenção aqui não é fechar o tema, né? É um tema muito polêmico, é um tema muito abrangente. A própria psiquiatria tem dificuldade, né? Quando você vai para uma psiquiatria estadunidense, uma psiquiatria mais voltada para a questão medicamentosa, né? Para a questão da psicofarmacologia, você tem aí indicações de remédio, de hormônios, de uma série de coisas. Alguns falam até de castração química. Quando você vai para uma psiquiatria mais humanizada, né? menos atravessada pela farmacologia, uma psiquiatria europeia, né? Você tem um outro olhar sobre isso, né? O psicopata é um sujeito que, de uma certa forma, precisa que haja uma escuta para que ele não seja engessado dentro desse lugar que categoriza ele, olha, não tem mais jeito, está categorizado, está engessado. E a psiquiatria vai dizer, não, é preciso dar uma escuta a esse sujeito, é preciso permitir a ele, sim, ofertar a palavra,
ofertar a ele a escuta, só que não curá-lo totalmente. Entender que é assim que ele se organiza, é assim que ele é, entende? O psicopata pode até casar, pode até instituir laço familiar, só que esse outro vai sofrer, esse outro vai ter muita dificuldade, porque ele não cria laço por afeto, ele cria laço como um jogo, como um negócio, como algo que faz parte de um plano maior que existe dentro da cabeça dele. E o canalha é esse psicopata um pouco menor, né? Um pouco menos, vamos dizer assim, é como diz eu gosto dessa fala do Christian Dunker, né? Quando ele diz que é um sujeito um pouco, uma coisa menos espetaculosa, mas tem traços de perversão, entende? Obrigado pela companhia de vocês.